Noites e por isso são nossos convidados o Tenente-Coronel João Alvelos, o psicólogo Nuno Barata, que nos acompanha via Skype, e também o advogado Pedro Proença. Obrigado a todos pela presença neste Não Todas as Noites. Doutor Nuno Cravo Barata, bem-vindo a esta emissão do Não Todas as Noites. Estamos a falar de um dia marcado pelo funeral de Odair Muniz, um dia de luto. É importante este dia para a família? Olá, muito boa noite. Antes de mais, realmente cumprimentar o painel aí no estúdio, também cumprimentá-lo assim. Efetivamente é uma das etapas fundamentais neste processo de luto. Portanto, é de facto um momento importante. Diríamos que todo o processo associado a esta cerimónia pode efetivamente acalmar do ponto de vista emocional, mas momentaneamente tudo aquilo que tem sido os incidentes dos últimos dias. Sabemos que o processo de luto não é um processo tão simplista quanto isso, não se encerra efetivamente com a própria cerimónia, porque há de facto aqui muitas questões que efetivamente ainda continuam por esclarecer-se. E, portanto, nós, para podermos resolver do ponto de vista do nosso luto físico e até mesmo emocional, há de facto muitas questões que têm que ser efetivamente resolvidas, e uma das quais está muito associada a um bocadinho àquela explicação do que aconteceu naquele momento. E, portanto, nesta circunstância, aquela noite fatídica para o sujeito, o Odair, não está ainda totalmente explicada, e, portanto, tudo aquilo que são a informação que vai surgindo perante a circunstância ocorrida não nos permite também, de alguma forma, nem tão pouco aos familiares ou tão pouco aos amigos, efetivamente fazer um luto por completo. E, portanto, há apenas o concluir de uma etapa, há apenas necessariamente, e nesta fase, o apaziguar momentaneamente, mas isto não apaga efetivamente aquilo que é a construção de alguns afetos negativos que estarão ainda subjacentemente associados a este momento. Naturalmente, de pessoas que reagiram depois, e os tumultos desta última semana são prova disso mesmo. Uma reação, depois, tudo o que veio a seguir, não podemos perceber se está diretamente ligado com a morte de Odair Muniz, mas houve a reação de muita revolta por parte de uma franja da população, daquela comunidade. Como é que podemos entender essa revolta e a forma como aconteceu ao longo da última semana? Bom, eu primeiro de tudo, eu diria que de facto há uma falha significativa na própria integração, inserção e educação, efetivamente, de alguns desta comunidade, diríamos assim. Portanto, eu diria que, de alguma forma, há um movimento social que se aproveita, de certa maneira, de uma circunstância que é grave do ponto de vista social, mas que permite rapidamente a escalada. Portanto, são formados pequenos grupos comunitários que, de facto, vão procurar destabilização por uma situação que, do ponto de vista também social, pode ser rapidamente identificada. Portanto, há uma situação de frustração, há uma situação, efetivamente, que quebra rapidamente o bom senso e quebra rapidamente a paz que nós podemos realmente ter num determinado contexto. E o que nós realmente percebemos é que esta escalada está muito associada a zonas urbanas com alguma sensibilidade, e que nós, do ponto de vista cultural, fomos também, efetivamente, contribuindo para que esta sensibilidade pudesse tomar rapidamente contornos altamente significativos. Logicamente, não poderemos também que estas zonas urbanas sensíveis nós possamos eventualmente identificar as partes como sendo um todo. Nada disso. E, portanto, há de facto uma pequena franja destas zonas mais sensíveis que muitas vezes agem no sentido da própria anomia, no sentido, efetivamente, de não quererem cumprir objetivamente aquilo que está padronizado, quase do ponto de vista da normativa social. E quando há, de facto, uma situação que é de extrema gravidade, dificilmente o bom senso irá imperar, e muitas das vezes a revolta impele comportamentos, diria que, menos pensados, menos ponderados, mas que depois rapidamente se vão arquitetando numa função quase que metodológica. Portanto, normalmente estes grupos comunitários, efetivamente, têm alguém que encabeça ou alguém que é o líder e que rapidamente consegue, em determinados locais específicos, ter a replicação deste comportamento. Eu diria que muitas vezes não temos uma ligação de que o mesmo grupo que inicia efetivamente todos estes desacatos, diríamos assim, seja o mesmo
efetivamente que acontece em outros pontos realmente nós temos observado na Grande Lisboa. Portanto, parece-me Ou que há de seja, facto o uma o motivo inicial depois acaba, em muitos dos casos, por já não ser um motivo. São outros grupos, por exemplo, que se podem aproveitar do motivo inicial para o acontecimento. Naturalmente, e nós percebemos que de facto o comportamento ou o desvio comportamental é de facto também associado a um fenómeno de aprendizagem. Portanto, e se eu começo a observar determinados comportamentos que se replicam e de alguma forma há um sentimento de impunidade perante este tipo de comportamento, eu posso agir também como fator de aprendizagem, replicando esta desviância comportamental, no sentido de, eventualmente, apenas ter o prazer de destruir de facto, contextos que são, de facto, do espaço comum de todo o cidadão. E, portanto, a rebeldia, diríamos, acontece muitas das vezes e associada a um fenómeno também de aprendizagem social, ainda que me pareça também que o motivo que nós poderemos efetivamente motivar toda esta ação e no qual vamos discutindo de uma forma significativa, é um motivo que, de facto, reveste-se de uma grande gravidade. Agora, a percepção, a apropriação que eu faço desta condição ou daquilo que motiva, depois depende muito daquilo que são estes fenómenos da aprendizagem social. E também, se calhar, tirar algumas aprendizagens do que aconteceu na última semana. Resposta muito breve, Dr. Nuno Barata, saber o que realmente aconteceu. Será mesmo essa forma de pacificação? Uma resposta muito breve, por favor. Bom, eu acho que poderá ser o encerrar deste capítulo. Se é ou não de pacificação depende também daquilo que resulta, efetivamente, deste resultado ou do apuramento de toda a situação que foi acontecendo. Porque se a situação for em questão geral, se de facto houver aqui um abuso de poder por parte da força da autoridade que venha realmente deste resultado cá para fora, temo que eventualmente nós possamos realmente manter este registro de conflito que temos realmente encontrado nestes últimos tempos. Tudo depende realmente daquilo que se consegue apurar para se poder eventualmente pacificar toda esta situação que temos vivido. Muito bem. Dr. Nuno Cravo Barata, psicólogo clínico, obrigado por ter estado connosco.